Olá pessoal, estou voltando aqui então para dar início à aula. Só vou colocar o tema da aula aqui, fixar, para caso alguém chegue no meio da aula, o pessoal já ter certinho. Impactos positivos na microbiota. Pronto. Então, só coloquei aqui o tema da aula, a importância dos 1000 dias e seu impacto positivo na microbiota intestinal. Obrigada pelas coordenadas, Carlinha, em fixar o comentário. Bom, gente, então, conforme prometido, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a microbiota intestinal e como ela vai impactar na vida do recém-nascido e da criança, tá? Durante a semana, a gente já teve algumas publicações, alguns comentários falando sobre modulação intestinal. Então, a importância da gente conhecer o tema, conhecer o que influencia na formação da microbiota intestinal da criança, é exatamente conseguir modular esse intestino através de estratégias nutricionais ou de suplementação para que ele tenha o seu melhor desempenho. A gente vai ver que o intestino ele é muito mais do que um órgão que é responsável pela digestão e absorção dos alimentos no nosso organismo. Ele tem também uma função neurológica, uma função de imunidade, uma função hormonal que vai impactar no corpo como um todo. Então é esse tema que a gente vai trazer, tá? Eu preparei alguns slides, a gente fez essa aula em princípio aqui no Instagram. Se a gente tiver um resultado interessante, um interesse legal da nossa audiência, a intenção é a gente fazer uma plataforma onde fique uma apresentação mais formal, melhor, como o Zoom ou alguma outra plataforma desse jeito, tá? Então, vamos ver aqui. Então, hoje a gente vai falar, a Masterclass de hoje vai falar sobre a importância dos 1000 dias, o impacto na microbiota intestinal do recém-nascido e da criança. Bom, o que a gente vai abordar nessa Masterclass? A gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia do sistema digestório. Como eu disse para vocês na introdução, a gente não tem como saber qual que é a base, qual que é o nível de conhecimento de quem está assistindo essa aula. Então, vou pedir um pouquinho de paciência para os profissionais de saúde, porque isso pode ser um pouquinho redundante para vocês, principalmente essa parte de anatomia. Vamos falar um pouquinho sobre a histologia e a fisiologia do sistema digestório. Vamos também pontuar qual que é a diferença entre microbiota e microbioma. E daí os nossos dois últimos temas, que são realmente o que a gente tem o maior interesse, que é falar sobre os fatores que influenciam na formação da microbiota intestinal e como estabelecer um círculo virtuoso, ou seja, como é que a gente vai fazer essa microbiota trabalhar de uma forma adequada para a gente. Então essa é a parte que eu gostaria de relembrar com vocês, como é composto o nosso sistema digestório, tá? Então, o nosso sistema digestório, ele se inicia... Deixa eu ver se eu consigo... Aqui, vamos ver se assim fica bom. Então, o nosso sistema digestório se inicia aqui, então, pela boca, onde mastigação, e a gente também já tem algumas enzimas digestivas que começam a atuar
Já na boca, principalmente enzimas que vão fazer digestão dos açúcares, né? Os carboidratos e as proteínas. Logo depois a gente tem então um canal de comunicação entre a boca e o estômago, e esse canal ele se chama esôfago, tá bom? Então esse canal que comunica a boca com o estômago se chama esôfago. Muitas das crianças que apresentam refluxo gastrointestinal têm alguns sintomas quando o conteúdo ácido do estômago reflui para o esôfago, e como esse órgão não está preparado para entrar em contato com um ambiente tão ácido, então isso pode dar sinal de irritabilidade e dor na criança. Depois do esôfago, então, dando continuidade, a gente tem o nosso estômago, que está aqui representado. No nosso estômago, a função dele é realmente ser um ambiente mais ácido, para que a gente possa matar qualquer micro-organismo que seja maléfico para o nosso organismo. E aqui a gente também começa a digestão principalmente das proteínas, tá? Depois que vem para o estômago, a gente vai entrar então para o nosso intestino delgado primeiro. Então aqui a gente começa pelo duodeno, o jejuno, e daí a gente tem todo o nosso intestino delgado, e essa parte final é o íleo. Eu queria destacar para vocês essa primeira porção aqui duodenal, tá? Aqui vão acontecer uma série de eventos importantes, tá? Então, o primeiro deles é que esse órgão que tá aqui deitadinho, que se chama pâncreas, ele é responsável pela produção de diversas enzimas digestivas, tá? Então, o pâncreas, desculpa, acho que caiu um pouquinho a conexão. Eita, aqui tá. Gente, calma aí, um probleminha técnico. O meu computador não tá conectado na tomada. Deixa eu só conectar ele aqui. Ups. Olha a bagunça do lugar. Prontinho, assim não cai a nossa água. Então, o pâncreas ele vai produzir as enzimas digestivas e ele vai jogar as enzimas digestivas aqui nessa primeira porção do duodeno, tá? E outro órgão que vai jogar os seus produtos nessa porção é o fígado, tá bom? Então, o fígado vai produzir as enzimas, os sais biliares, e os sais biliares vão ter uma importante participação na facilitação da digestão das gorduras, tá? Então, essa porção do duodeno, ela é muito importante. É aqui que também a gente vai ter a absorção de algumas vitaminas, por exemplo, a B12, o ferro. Então, essa porção do intestino, ela é muito importante. Depois a gente tem, então, o intestino delgado. Nele a gente tem todo um processo de digestão e de absorção de alimentos. E depois a gente vai para o nosso intestino grosso, que é essa porção que a gente vê, a porção ascendente, o transverso, o descendente. E daí a gente tem o sigmoide com o reto e com o ânus, tá? Então, só para vocês saberem, essa é o nosso sistema digestório, e qualquer medida que a gente tomar vai influenciar no seu funcionamento. Então, por exemplo, se eu tomo um antiácido, se eu preciso de omeprazol, eu vou diminuir a função do estômago. Então, eu tenho uma função de proteção menor e uma digestão mais dificultosa, principalmente de proteína.
Se eu uso antibiótico, todos os meus micro-organismos que habitam o meu intestino delgado e o meu intestino grosso também vão ser influenciados, ou eles podem, a gente pode alterar o tipo de micro-organismo que habita o nosso intestino caso a gente faça o uso de antibiótico, tá? Então, a gente vai ver como tudo isso influencia a nossa microbiota lá na frente. Aqui, eu queria falar para vocês um pouquinho em relação à histologia do nosso trato gastrointestinal, pensando principalmente no nosso intestino delgado, tá bom? Então, eu queria mostrar para vocês, vou começar por esse daqui. O nosso intestino, que ele tem uma série de criptas, vilosidades, onde dá esse aspecto da superfície dele, tá bom? A gente tem células de revestimento, a gente tem células de Goblet, que vai ser responsável pela produção dessa camada de muco chamada mucina, que vai ser muito importante para nossa imunidade inata, tá bom? A gente também tem as células de Paneth aqui no final da cripta, que são responsáveis por produção de peptídeos antimicrobianos. Então, também muito importante na nossa defesa inata, na nossa imunidade que nasce com a gente. Além disso, o nosso sistema intestinal, ele tem as células M, que são essa daqui, que são também responsáveis por produção de anticorpos, são importantes na produção de anticorpos e também na nossa defesa, tá bom? E a gente consegue ver células como aqui os macrófagos, que também conseguem reconhecer qual tipo de micro-organismo ou alimento está lá fora do nosso intestino, no lúmen, e como a gente também tem que se... Além disso, a gente tem uma série de inervações que uma série de estruturas que inervam o nosso intestino, mandando sinais pro nosso cérebro, sinais de saciedade, sinais de produção hormonal e toda a questão endócrina também, tá? Então, isso que eu queria mostrar para vocês. E aqui a gente tem um intestino saudável, um intestino que tem toda a sua camada de proteção íntegra e que você vê onde uma célula está muito pertinho da outra e essas células elas têm um mecanismo de junção e aqui são as tight junctions, tá bom? Que deixa a célula bem grudadinha, impedindo que micro-organismos entrem no nosso corpo sem serem reconhecidos, tá? Então, o que acontece? Na hora que a gente tem um intestino saudável, tudo isso está funcionando de uma maneira super adequada. Se a gente começa a ter, principalmente por mau hábito alimentar, a gente começa a agredir o nosso intestino, a gente vai aos poucos deteriorando essa nossa estrutura de proteção, e daí com isso as células, as estruturas das tight junctions acabam não funcionando de uma forma adequada, e daí o nosso intestino fica permeável, ou seja, o que está aqui fora, que não era para entrar sem a nossa autorização, começa a atravessar e alcança a nossa corrente sanguínea, o nosso corpo, e vai fazer problemas que podem ser não só locais, como funcionamento intestinal,
absorção, como até alterações longe do intestino. Então, por exemplo, quem tem tireoidite de Hashimoto, existe uma relação do glúten atravessar essa célula, essa estrutura, sem a permissão, e o glúten parece bastante com o hormônio da tireoide. Só que daí o nosso corpo reage contra o glúten, e em vez de atacar só o glúten, acaba atacando a nossa tireoide também. E daí então pode ter uma das repercussões que se chama tireoidite de Hashimoto, tá bom? Então isso falando um pouquinho da histologia. Seguindo um pouco em frente, então agora a gente vai focar um pouquinho na microbiota, que é o tema da nossa aula, e no microbioma. Queria só falar para vocês qual que é a diferença de definição entre esses dois termos, tá bom? Então, a microbiota são os micro-organismos que habitam o nosso corpo, tá? Aqui a gente está focando na microbiota intestinal, mas a gente também tem a nossa microbiota vaginal, microbiota da pele. Então, a gente convive com micro-organismos durante a nossa vida inteira, tá? E não só bactérias fazem parte da nossa microbiota. Fungos, vírus, protozoários também podem ser micro-organismos que habitam o nosso corpo também. Então, isso é a microbiota. Já o microbioma é toda a informação genética que essas bactérias e vírus e fungos trazem junto com eles. Então, todo micro-organismo traz uma carga genética dele, e essa carga genética vai desencadear respostas diferentes no nosso organismo. Então, a gente tem como trabalhar da gente ter bons micro-organismos, uma boa microbiota, para que o microbioma desses seres ajudem a gente ter um melhor desempenho, seja ele na questão de absorção, digestão, como no funcionamento do corpo como um todo, tá bom? E aqui tem essa frase que eu acho bem interessante quando a gente se dá conta do que acontece. Dos nossos pais, normalmente a gente recebe 23 mil genes. E quando a gente vai comparar esse número que a gente recebe dos nossos pais para o número de genes que carregam as bactérias e vírus e protozoários que habitam nosso corpo, isso pode chegar a 3,3 milhões de genes. Então, olha qual a influência que a qualidade de microbiota que a gente tem, como isso pode influenciar de uma forma positiva no nosso organismo, tá? Então, agora vamos lá, né? Quais são os fatores que influenciam na microbiota intestinal e como eu posso otimizar ou fazer uma modulação intestinal dessa microbiota? Bom, eu vou mostrar 2 slides gerais e depois eu vou focar em cada fase deles, tá bom? A primeira fase, ela diz ainda no momento que o bebê está intraútero da mãe, tá? Então, a gente já sabe, a gente já tem estudo mostrando que a colonização, a microbiota fetal começa a ser designada desde esse período intraútero. Ou seja, uma boa microbiota materna
faz com que eu tenha um bebê com uma melhor microbiota, tá? Então, no planejamento de uma gestação ou no acompanhamento pré-natal, é muito importante que a gente preste atenção e oriente as gestantes a terem uma microbiota saudável, tá bom? Então, o que vai influenciar nesse período de gestação? Então, a microbiota materna vai fazer diferença. Então, por isso, a mãe precisa ter uma estratégia nutricional adequada, com pouco industrializado, poucos farináceos, uma dieta rica em frutas, legumes, verduras, a mãe entender qual que alimento faz bem para ela, que alimento não é tão adequado, quais são os alimentos que são alérgenos para ela. E aqui a gente percebe como é importante o acompanhamento de uma nutricionista materna e infantil nesse período tão importante. Se a gente está falando nos primeiros 1000 dias, a gente precisa lembrar que o início dele se dá exatamente no período de gestação, tá? Além disso, se a mãe teve infecções durante o pré-natal, infecção urinária, precisou tomar antibiótico, a microbiota dela também vai ser alterada por questão do uso do antibiótico. Desculpa. Outra questão, se a mãe tem candidíase de repetição, isso precisa ser abordado, tratado, para que isso também não altere, principalmente o canal vaginal, para a hora do nascimento do bebê. E outra questão que também influencia bastante na microbiota intestinal materna é a saúde bucal da mãe. Então, outro acompanhamento fundamental durante a gestação são as visitas ao dentista, tá? Processos inflamatórios na boca da gestante podem influenciar o trato gastrointestinal dela como um todo. Então, é muito importante que a gente mantenha uma saúde bucal adequada. Então, como vocês podem ver, a determinação ou a influência da formação da microbiota intestinal da criança, ela se dá ainda, eu diria, antes da fecundação do bebê, porque é muito melhor você preparar toda a sua microbiota para na hora da gestação, da fecundação, você já está com uma microbiota adequada, tá bom? Fatores em relação ao parto que influenciam na microbiota intestinal do recém-nascido e da criança. Então, a gente sabe que nascimento vaginal vai colonizar o bebê de uma forma diferente do que o nascimento por parto cesáreo, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo para ver que bebês nascidos de parto normal vão ter o trato gastrointestinal mais populoso em lactobacilos, enquanto os bebês nascidos de cesáreas vão ter uma predominância de Staphylococcus, tá? E daí a gente vem na fase da criança, onde eles ainda são menores são menores de 1 ano. Então a gente tem aqui embaixo algumas coisas que podem alterar a microbiota intestinal do bebê. Então, o uso de antibiótico pelos bebês, uso de antibiótico em crianças menores do que 2 anos, é um fator para a gente alterar microbiota
na primeira infância e na vida adulta. Então, por isso, a gente evita no máximo dar antibiótico para crianças dessa faixa etária, tá? E caso seja necessário dar antibiótico nessa faixa etária, a gente pode pensar em estratégias para que essa microbiota não seja tão afetada. Então, por exemplo, com o uso de probióticos durante o uso do antibiótico, tá? Outro fator que influencia na formação da microbiota, e aí é o objetivo do nosso canal, é a questão da amamentação. Então, a amamentação também vai colonizar o intestino do bebê com bactérias que vão influenciar positivamente no desempenho corporal do bebê. Então, lactobacillus e bifidobactéria, tá? Existem também questões de ambiente que a criança é exposta ou questões de presença de animais de estimação. Então, todas essas exposições também vão influenciar na formação dessa microbiota. Aqui em cima, a gente tem então a questão de consumo de leite. Quando eu falo leite, é leite de vaca e não leite materno. E também a fase de introdução alimentar dos bebês, tá? Então, tem tudo isso influenciar. E depois a gente tem a microbiota intestinal dos bebês, das crianças, né, entre 1 e 3 anos, e daí a gente já tem uma microbiota intestinal parecida com a microbiota do adulto, tá? Então, essas são as fases que influenciam na formação da microbiota intestinal da criança. Aqui, então, a gente tem alguns outros fatores, falando um pouquinho mais minucioso, como eu falei para vocês, e esse eu vou desmembrar um a um. Então, o primeiro deles, falando ainda já na parte pós-natal do bebê, ainda em relação a o que a microbiota materna influencia. Então, todos os beijos que a mãe acaba dando no bebê, aquela questão que às vezes a mãe assopra a comida da criança antes de dar, isso tudo faz com que ela transfira micro-organismos da boca dela pro bebê. A questão da amamentação também influencia, não só em relação ao leite materno que sai necessariamente, mas também em relação a toda a pele que o bebê acaba tendo contato na hora da amamentação. Na hora que a criança também tem o contato pele a pele, ela também influencia a microbiota do bebê. Aqui a gente coloca em relação aos incidentes de contato da microbiota materna, anal, né? Então, às vezes a mãe tá muito, assim, o bebê tá chorando um monte, a mãe foi no banheiro, acabou não lavando a mão e daí dá amamentação pro bebê, seria um contato acidental da microbiota anal dela com o bebê, mas isso acaba tendo um impacto positivo na formação da microbiota do bebê, tá bom? Então, isso também faz parte dessa colonização. E a microbiota vaginal da mãe, principalmente durante o parto, tá? O trabalho de parto e a passagem pelo canal de parto normal. Aí, nesse momento, as mães ficam um pouco preocupadas, principalmente aquelas que foram submetidas a parto cesárea, achando que, de alguma forma, elas acabaram prejudicando o desenvolvimento ou o crescimento do seu bebê
e elas ficam preocupadas como é que elas podem reverter isso, tá? A gente sabe que o parto vaginal ele é muito importante e essa colonização por lactobacilos também ajuda muito a criança. Mas a gente também sabe que depois de 4 a 6 semanas, o bebê passa a ter a mesma microbiota da mãe, independente da via de parto, tá bom? Então aqui a gente vê a mãe com uma colonização de microbiota. Aqui, por exemplo, na nasofaringe, uma microbiota azul. Na pele, essa microbiota amarela, que ela tem uma microbiota verde aqui no intestino, e a vagina um pouquinho mais arroxeada. O bebê que nasce de parto cesárea, ele vai ser colonizado mais por bactérias referentes à pele materna, tá? Uma vez que ele sai lá em contato com a pele e é posicionado no pele a pele com a mãe. O bebê que nasce pelo trato o bebê que nasce por via vaginal, ele vai ser mais colonizado pelas bactérias roxas que a mãe tinha na via de parto, assim como a nasofaringe dele também é mais habitada pelas bactérias da via vaginal. Mas o que a gente vê no final de 4 a 6 semanas é o bebê tendo a sua microbiota muito parecida com a microbiota materna, tá? E o que eu quero ressaltar aqui? O que eu queria ressaltar é que muitas vezes o que acontece? A mãe, por ter tido um parto vaginal, ela acha que tá tudo garantido, que ela vai ter, que o bebê dela, só pelo fato de ter nascido de uma microbiota vaginal, isso garante que ele tenha uma boa microbiota para o resto da vida. Mas o parto vaginal não é o único fator que influencia. Então, se a mãe não tem bons hábitos alimentares e uma boa rotina, depois de 4 a 6 semanas, o bebê vai ter a flora, a microbiota intestinal dela doente dela. Então, não adianta. Por isso que as mães que passam lá no consultório, a gente sempre ressalta a questão da importância de ter uma alimentação saudável para a gente garantir um bom funcionamento do intestino do bebê. E não é de forma acidental que os processos de cólica do recém-nascido vão acontecer exatamente nessa janela, a partir de 4 a 6 semanas de vida, tá? Então, não é porque você teve um parto normal e está amamentando que isso garante que o seu bebê vai ter uma flora intestinal adequada. A gente também precisa que os pais tenham uma saúde intestinal boa. E a gente não avalia uma saúde intestinal boa só pela frequência de evacuação. Às vezes as pessoas falam: ah, doutora, mas eu vou ao banheiro, eu faço cocô todos os dias. Isso não quer dizer que você tem uma boa saúde intestinal, tá bom? A gente precisa ver como é que tá a consistência, como é que tá esforço, né? Como é que tá a alimentação, quantidade de fibra, quantidade de água. Então, tudo isso influencia nessa saúde intestinal materna. Isso que a gente tinha falado um pouquinho antes, né? Então, o que acontece? Tudo que eu falei em relação à mãe, a gente chama de transmissão vertical. Mas existe também a importância do que a gente chama de transmissão horizontal. Ou seja, o contato que a criança vai ter com a microbiota de outros familiares, dos cuidadores e também dos animais de estimação, tá?
Então, é bastante saudável que exista essa diversificação da exposição e da microbiota, tá? Então, é lógico que a gente evita contatos com pessoas desconhecidas, a gente evita de ficar beijando muito a mão dos bebês, mas é muito necessário que esses bebês tenham contato com outros familiares, que eles tenham contato com os avós e também com os animais de estimação quando eles estão presentes na casa, tá bom? Então não precisa, às vezes eu vejo colega indicando que o animal de estimação seja retirado do convívio do bebê nos primeiros meses, e isso não há a menor necessidade, tá bom? Ele tem um impacto positivo na formação da microbiota do bebê. Então aqui a gente coloca as fontes desconhecidas de microbiota, né? Então o bebê vai buscar, principalmente depois que começa a engatinhar, vai buscar lugares para explorar, e muitas vezes a gente não vai saber de onde eles vão ter aquela fonte, né, daquele micro-organismo. Também é muito importante que eles tenham contato com grama, com areia, com água. Então isso também a gente evita de ter uma criação muito higienizada, né? Então assim, a criança não pode engatinhar na grama porque ela pode comer a grama. Ela não vai na areia, não pode tocar na areia. A criança nunca pegou uma planta na mão. Então, isso também é importante e tem um fator positivo na formação da microbiota do bebê. Então, a introdução dos alimentos da criança também vão influenciar na microbiota intestinal da criança. Por isso, na introdução alimentar, eu acabo sendo um pouco mais chata, atrasando realmente a introdução de alimentos que não são adequados e sempre orientando vocês a fazer tudo de uma forma bem natural, né? Com bastante também diversidade, expor a criança a uma série de alimentos, inclusive a alguns alérgenos, pois a gente tem uma janela imunológica, onde a gente apresentar o alérgeno diminui o risco de alergia alimentar, tá? Então essa fase de introdução alimentar, ela também é muito importante na determinação da microbiota intestinal. E lógico, a questão da casa, do berço, dos brinquedos, isso tudo vai ser fonte de colonização do bebê, e sempre evitar ambientes hospitalares. A gente sabe que as bactérias que habitam o hospital, elas são patógenas, né? Mais patógenas, então a gente tenta evitar nesse período a exposição ao hospital. E daí eu queria mostrar para vocês aqui, e eu intitulei esse slide como estabelecer um círculo virtuoso, tá? Aqui então a gente tem duas situações, esse círculo de fora mostrando todo digamos assim, uma trajetória perfeita, onde você teve uma gravidez saudável, você ao engravidar estava num peso adequado, numa composição corporal adequada, você teve um ganho de peso bom durante a gestação, acabou não ganhando muito peso, nem pouco peso, e você também manteve níveis glicêmicos
dentro do adequado. Então você não teve diabetes gestacional, por exemplo. Na hora que esse bebê nasce, e daí ele nasce de parto normal, e esse seu bebê nasce com o peso adequado ao nascimento. E depois você amamenta esse seu bebê. Na infância, você faz uma boa alimentação, uma boa introdução alimentar. E daí a sua criança se mantém em um ambiente saudável e ela ainda é estimulada a praticar atividade física. Na adolescência, ela vai manter esse tipo de hábito, vai manter um hábito saudável, prática de atividade, alimentação saudável. E daí, quando ela entra na idade reprodutiva, ela, quando engravidar, ela está numa posição adequada. Já o círculo de dentro é o que a gente chama de círculo vicioso, onde a mãe engravida num peso inadequado, ela ganha muito peso, ela tem diabetes gestacional, aí o filho dela, o filho dela nasce grande para a idade gestacional, nasce de parto cesárea, essa mãe por algum motivo não amamenta esse bebê. No período de infância e de adolescência, ele mantém um hábito não saudável, com uma composição corporal inadequada, com hábitos de vida de sedentarismo. E daí, quando ele chega na idade reprodutiva, ele continua nesse círculo que a gente chama de vicioso. Mas o que eu mais gosto nessa imagem são essas setas que interligam um com o outro. Então, você passar do círculo vicioso para o virtuoso depende de um acompanhamento adequado, de uma boa orientação e também de uma boa qualidade de vida. Então, você pode mudar o desfecho do seu acompanhamento por atitudes. Então, assim, eu engravidei, eu não estava num peso adequado, mas aí você faz um acompanhamento bom e daí você não ganha muito peso e você controla a sua glicemia e você tem um parto normal e você amamenta e você muda os seus hábitos e você mantém o seu filho em uma condição de vida adequada. Então, tudo isso ajuda a você mudar do seu ciclo vicioso para o círculo virtuoso. Já a mãe que fez tudo direitinho na gestação, aí o bebê nasce, acha que pode voltar a ter hábitos ruins, você vai passar do círculo virtuoso para o vicioso. E daí o seu filho vai ser criado em um ambiente não saudável. Então tudo isso pode influenciar na formação da microbiota intestinal, tá bom? Gente, isso era o conteúdo que eu queria trazer para vocês, mostrar para vocês o que cada etapa da gestação e da infância, como isso pode influenciar na nossa microbiota intestinal, tá bom? Eu vou então agora encerrar a live aqui, deixar ela gravada e daí eu entro de novo com a Carlinha pra gente fazer uma rodada aí de perguntas e respostas. Eu não vi nenhuma especial aqui durante a nossa live, mas eu vou deixar, eu vou bater um papo aqui com a Carlinha depois desse encerramento pra gente tirar alguma dúvida que tenha ficado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do material que eu preparei para vocês. Se você não conseguiu ver essa aula ao vivo, pode deixar suas dúvidas aqui no feed,
que a gente responde assim que possível. E também mandem pra gente o feedback de vocês, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo ou se vocês preferem que a gente mantenha os conteúdos um pouco mais sem tanto aprofundamento, tá bom? Até daqui a pouquinho, gente!